Você está iniciando agora na automação, ou já tem uma certa experiência, ou já ouviu falar alguma vez sobre a Make? A Make é a maior, ou pelo menos uma das principais ferramentas de automação do mercado. Sem dúvida nenhuma, é a porta principal de entrada para quem está começando o mundo da automação, porque ela faz de coisas básicas até altamente avançadas no que tange a automação de processos. E se você quer aprender um pouquinho e entender como você pode começar ou até mesmo desmembrar e fazer um overview dessa espetacular ferramenta, fica aqui no vídeo comigo que hoje a gente vai aprender sobre Make. Vamos lá! Agora, é claro, é sempre bom lembrar, é muito importante que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, porque esse é o meu combustível para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você e manter o canal sempre vivo. Agora, vamos falar de Make. Agora, o que é o Make? O Make é um software de gerenciamento de automação. Então, na verdade, ali dentro, você vai entender, nós temos diversas formas de integrar, né, diferentes sistemas ou software com o objetivo de gerar automação, ou seja, são tarefas ou processos gerenciais ou processos de captação de lead, de envio de e-mails, entre diversas possibilidades de automação. Se você ainda está na dúvida sobre o que é automação, aqui no card eu tenho um vídeo onde eu falo exatamente do que é automação e os seus conceitos básicos. Se você não tem ideia do que se trata, sugiro você ir lá, dar uma olhadinha nesse vídeo, depois retorna aqui, porque a gente vai estar falando exatamente sobre a Make, que é, não vou dizer a melhor, mas é uma das principais ferramentas para quem quer começar a automação e não só para quem está começando. A Make possibilita diversos, nós vamos ver aqui hoje, possibilidades avançadas de integração com milhares de softwares e programas para que você possa, de fato, automatizar tudo. Mas imagina, tudo dentro do seu negócio. E deixa eu te lembrar também, aqui na descrição eu tenho um link de afiliado lá da Make. Se você clicar por aquele link, você tem de cara em 1000 operações de forma gratuita para você curtir bastante, aprender, se desenvolver dentro da Make sem ter custo algum. Então, quer se cadastrar na Make? Clica lá no link e vamos comigo. Bem, agora eu estou aqui dentro do site da Make, que você consegue acessar aqui mais uma vez utilizando meu link na descrição, mas é o make.com. Então, como qualquer outro software aqui, você está normalmente na língua inglesa, mas se eu não me engano aqui não temos ainda em português, mas você pode fazer aquele macetezinho de traduzir aqui a página para português, tá? Mas eu sempre gosto e peço para que todo mundo sempre force ali a utilização do inglês, que é uma forma de você se desenvolver. Hoje a maioria da produção de conteúdo, ela é na língua inglesa, então é uma forma de você desenvolver o seu vocabulário específico. Então eu sou assim um grande incentivador das pessoas a desenvolverem um inglês específico na sua área de atuação, tá? Então vou voltar aqui para o inglês, não sinto chateados por isso, mas é muito importante que a gente sempre tente de alguma maneira utilizar o inglês como nossa ferramenta principal, tá? Mas isso não impede você de se desenvolver e aprender aqui dentro da Make. Então a primeira coisa que você vai fazer, lembra, você pode começar gratuitamente, eu vou clicar aqui, ele já vai automaticamente me jogar para fazer o meu sign up. Tá? Se você, obviamente, não tem a conta, você tem que fazer um cadastro. E minha sugestão sempre é fazer o cadastro via Google, né? Então, hoje, a maioria das autenticações são feitas aí pelo Google, que facilita e muito a nossa vida. Isso fica salvo lá no browser que você está utilizando. Então, sempre clicar aqui no Google e iniciar, e eu já vou partir direto aqui para minha conta. Agora eu já estou dentro aqui vamos dizer assim, do dashboard, do nosso painel de controle da Make. Obviamente, apesar de ser um vídeo de overview, a gente não tem como cobrir todos os detalhes, todos os campos da ferramenta. A ideia é que a gente vai tirando uns pouquinho as dúvidas, mas a gente vai conseguir ver as principais features, ou seja, funcionalidades aqui dentro da Make, tá? A gente tem aqui alguns botõezinhos, a organização, você consegue ver aqui de fato o número de operações, mas vamos de cara ver o que é mais importante, que são os planos, né? Quanto eu vou pagar para utilizar a Make e como isso é cobrado lá dentro da operação, antes da gente falar necessariamente de como se montar ali um cenário que é exatamente onde ocorrem as automações. Então vou clicar aqui em Upgrade. Hoje eu tenho esse plano Core, mas com 20 mil operações. Então, quando você inicia naquele link que eu deixei lá embaixo na descrição, você vai começar
do que eles chamam de plano free, tá? Que não é um freemium, ou seja, ele não vai terminar não, ele vai ficar, enquanto você estiver aqui nas 1000 operações, você vai poder utilizar a iMake por muito tempo. No entanto, a gente tem algumas limitações. A primeira delas é a possibilidade de usar só 1000 operações por mês. Então, ultrapassou ali, automaticamente aquele cenário ele vai ser desabilitado. As automações elas vão parar e vão deixar de ser automáticas. Uma outra coisa interessante é que você só pode ter aqui, ó, 2 cenários ativos e a gente vai entender o que é um cenário ativo, tá? Então, um cenário é quando você monta lá um conjunto de módulos, né, que são exatamente as integrações que você vai gerar e você só pode ter 2 integrações, né, ativas. Fabrício, eu posso fazer 10, 20 integrações, eu posso treinar, brincar, enquanto você tiver em 1000 operações e elas estiverem inativas, ou seja, você está testando ali no ambiente de produção, desculpa, no ambiente de teste, tá? Não tem problema algum. Agora, a partir do momento que você coloca elas ativas, ou seja, de fato elas vão rodar automaticamente aquela automação, aí você só pode ter 2 cenários. Você tem uma limitação para tramitação ali de documentos, tá? Isso foi uma coisa bem interessante que aconteceu comigo aqui quando eu estava fazendo uma automação de YouTube, onde eu estava publicando vídeos automaticamente ali no YouTube, bem interessante, porém quando você faz o download do vídeo, faz o upload, imagina, vídeos aí de 15, 20 minutos de boa qualidade, estavam consumindo muitos e muitos dados. Então, dependendo do plano que você tiver, possivelmente você tem que pensar muito bem no tipo de plano e automaticamente na automação que você está gerando. Entre outras coisas aqui que não vale a pena a gente entrar nessas questões, mas normalmente, por exemplo, eu estou aqui utilizando 20 mil operações, mas com $10 por mês, você já consegue entrar no plano Core, que você já tem aí pelo menos 10 mil operações. Então, gente, dá para fazer muita coisa com esse plano Core, que eu acho que é a próxima etapa para quem já começa a brincar aqui dentro da Make. Uma outra funcionalidade muito interessante aqui na Make é a possibilidade de você usar templates. O que são templates? São cenários, automações já prontas. Lembrando que quando a gente pensa em integrações, ou seja, você vai integrar um ou mais, ou trocentos mil softwares, programas, né? A Make possibilita diversos, inúmeros, assim, eu não sei nem quantificar aqui para vocês, né? Todo dia parece que eu estou aprendendo, né? A gente vai chamar de módulo, são essas integrações, um módulo novo aqui dentro da Make. Óbvio, nós temos os clássicos, como o módulo ChatGPT, o módulo do Google Sheets, o módulo, entre outros que a gente vai usar bastante, do Gmail, entre outros desse tipo, mas a gente tem diversos e cada um tem uma função dentro dessa automação. No entanto, quando a gente pensa em template, para quem está iniciando aqui no da Make, esse é um dos melhores recursos que nós temos. Por quê? O que são templates? Vou clicar aqui para vocês verem, do lado esquerdo. Quando a gente clica aqui em template, o que a Make vai fazer? Ela vai abrir, olha, eu vou rodar aqui para baixo, eu vou rolar para baixo, olha a quantidade de templates, ou seja, integrações já prontas que ela oferece. Obviamente, você não vai ter que ficar procurando aqui, mas eu vou dar um exemplo de como isso pode acontecer e te facilitar. Vamos imaginar que você esteja procurando uma integração onde você busque, né, salvar e-mails, né, do seu Gmail, por exemplo, e salve essas informações, por exemplo, numa planilha do Google Sheets, tá? Então, como é que você vai fazer isso aqui? Você vai clicar lá em cima, ó, Gmail, ele já vai mostrar para você aqui o módulo do Gmail, então ele já filtra para você todos os módulos do Gmail, olha quantos tem aqui, ó, quantos cenários onde o Gmail, né, é utilizado como módulo. No entanto, eu quero também o do Google Sheets, tá? Então, eu vou botar aqui, deixa eu só... Olha lá, já me aparece aqui. Então, eu já estou dizendo para mim que aqui, ó, eu quero templates onde eu tenha o Gmail e o Google Sheets. Ele vai trazer aqui para mim diversos. Então, ó, um exemplo aqui, ó. Ele salva, olha esse cenário aqui, ele salva um e-mail do Gmail e, né, os seus anexos no Google Sheet e no Google Drive. Então, possivelmente, se eu utilizar aqui, eu vou até clicar para vocês verem. Ele já está dizendo para mim, ó, tudo que vai acontecer. Ele dá até um guia para você iniciar aqui, ó, onde você tem um módulo que vai receber os e-mails, vai trazer todos os anexos, vai salvar os anexos dentro do Google Drive e depois vai salvar as informações do e-mail dentro de uma planilha. Tudo isso de forma automática e já está aqui pronto. A única coisa que você tem que fazer, obviamente, é dentro de cada módulo, já vou falar disso, e fazer as suas devidas conexões com a sua conta.
Aqui ainda dentro do dashboard, nós temos a possibilidade de ver quantas operações nós temos. Então, por exemplo, de 20 mil operações, olha que eu treino e testo bastante. Eu só usei 4 mil aqui para o início do mês, dados transferidos pouquíssimos, tá? E você consegue ver o comportamento aqui da sua utilização. Você vê aqui os meus cenários que estão ativos, tá? Eu tenho outros cenários também em outra conta, essa aqui eu utilizo para fazer os tutoriais. Então você consegue ver aqui quais são os cenários que estão ativos, já vou mostrar isso para vocês e como criar um cenário, tá? Fabrício, o que é um cenário? Cenário exatamente é onde do zero você vai partir para criar as suas integrações e obviamente criar as suas automações. Então eu vou criar aqui, primeiro eu vou clicar aqui em cenário do lado esquerdo para vocês verem como isso é dividido e algumas dicas legais, ó, meus cenários que estão ativos, cenários que estão inativos, às vezes pode acontecer algum erro ali e a Make ela vai desativar o cenário, então de vez em quando é sempre bom você dar uma olhada. Todos os cenários, você pode ligar ou desligar aqui, né? Você está vendo aqui que alguns cenários aparecem tipo um raio, outros aparecem aqui um reloginho, já vou falar sobre isso. Os raios são exatamente aqueles cenários que são desencadeados, né? Ou seja, o trigger, o que dispara ali, normalmente são webhooks em tempo real, ele recebe o dado, dispara, e aqui o reloginho, você vai configurar em que momento a Make ela faz, baseado numa condicional, né, a busca sobre aquele dado e iniciar a automação. A gente vai falar isso devagarinho, né? A gente tem aqui a possibilidade de dividir esses cenários por pastas, o que ajuda muito, porque conforme você vai aumentando os seus cenários, né, a gente começa a ter ali uma quantidade muito grande de cenários, isso pode gerar alguma confusão, tá? E agora nós vamos criar um cenário para vocês aprenderem a fazer isso aqui. Então vamos criar um cenário. Facilmente você vai aqui no canto superior direito, cria um cenário. Você pode nomear aqui o cenário logo aqui de cara, eu vou botar aqui, ó. Você vai clicar aqui, eu vou botar teste, tá? Só para facilitar a gente aqui. E a gente tem esse maisinho que inicia exatamente, todo módulo ele inicia com um disparo, tá? E agora é muito importante que você entenda. Existem duas formas principais de você iniciar, tá, a sua automação aqui dentro de um cenário. Lembrando que aqui estão ele chama de apps, que na verdade são módulos, são todos os programas, olha, Google Sheet, Facebook, YouTube, então ClickUp, todos eles estão aqui, são integrações que já estão prontas, mas se você quiser fazer uma integração do zero, utilizando, por exemplo, uma API, tá? Então a gente pode buscar aqui o HTTP, que é uma integração que faz uma ligação direta quando a gente não tem essa integração já pronta. Por exemplo, eu posso usar aqui, fazer uma requisição, make request. Só mostrando aqui rapidamente para vocês, vou botar meu URL, o método que eu quero, pode ser um post, cabeçalho, posso fazer aqui a minha requisição, a minha query, o corpo aqui, posso escolher se eu vou utilizar aqui um JSON, colocar aqui o meu JSON, então, ou seja, eu posso fazer requisição para qualquer programa e aplicativo. No entanto, normalmente o que a gente utiliza já são os módulos prontos e acho que esse é um dos grandes diferenciais aqui da Make, tá? Então, mas onde eu quero chegar é exatamente aqui, ó. Você tá vendo esse reloginho aqui? Muitas vezes a gente pode ter o reloginho, mas às vezes a gente tem exatamente o raio. Vamos começar pelo reloginho. O que significa o reloginho? O reloginho ele vai determinar para você, né, a regularidade em que a Make ela vai buscar, né, a sua informação, o dado, para disparar a sua automação. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu esteja querendo fazer uma automação para que toda vez que eu tenho uma nova linha dentro do meu Google Sheet, Fabrício, que situação isso pode acontecer? Por exemplo, você tem um formulário Google Forms e a gente sabe que quando a pessoa responde um Google Forms, né, um formulário, a gente cria uma nova linha dentro de uma tabela, né, que é o Google Sheet. Então vamos dizer aqui, olha como é que a gente pesquisa. Eu boto aqui Sheet, normalmente eu venho aqui e eu vou buscar aqui embaixo, What New Rows. Clico aqui, repara que ele coloca aqui, Trigger, ou seja, ele será disparado quando uma nova linha é adicionada. Então, cliquei aqui. Então, esse é o início da minha automação. Repare que eu continuo com o meu reloginho aqui. Então, o que eu estou falando para a Make? Toda vez que eu tenho uma nova linha, tá? Uma nova linha, eu vou trazer essa informação para mim. Tá? Obviamente, depois eu vou dizer quantas linhas eu quero que ele traga, eu posso colocar condicionais aqui, mas quando eu clico aqui, eu quero, por exemplo, que isso aconteça todos os dias,
Eu vou dar o horário que eu quero que isso aconteça, por exemplo, sempre aqui às 15 horas. Só um exemplo aqui, tá? É bem exemplo. Eu posso ir para os meus um horário avançado, dizer quando isso vai começar, então é a partir de hoje. Né? Então são exemplos de como isso pode funcionar. Eu posso colocar que isso aconteça em intervalos regulares a cada 15 minutos, a cada 30 minutos. E toda vez que isso acontece, a Make vai lá, verifica se tem uma nova linha e traz essa informação para você. Então, isso basicamente seria um disparo, né? Vamos dizer assim, configurado através do tempo. Porque nem todas as automações elas são em tempo real. Pô, Fabrício, mas não faz sentido. Eu quero uma automação que funcione em tempo real. Uma coisa aconteça e essa automação funcione. Claro, esses seriam os melhores, o melhor cenário, o melhor do mundo, literalmente. Mas então, como funcionam esses disparos automáticos, ou seja, em tempo real? Porque a gente viu aqui, por exemplo, no Watch New Roles, que eu vou determinar um intervalo e uma condição para que a Make vá lá e inicie essa automação. Perfeito. Isso funciona muito bem. No entanto, a gente entende que esse trigger, ou seja, esse disparo, ele acontece por causa desse reloginho aqui. Eu tenho que configurar essa automação. Só que eu quero que ela aconteça agora em tempo real, o que é muito interessante, de repente, no modelo de negócio e o tipo de tarefa que você queira automatizar. Então, como vai funcionar isso? Eu vou tirar esse módulo aqui e vou botar um módulo que é um módulo clássico para a gente receber dados externos, né, e iniciar uma automação de forma automática, vamos dizer assim, em tempo real, que é através do nosso webhooks, tá? Então, eu vou clicar aqui, eu já tenho o webhook aqui, a gente vai utilizar essa função aqui, ó, que é o triggers when, aqui, ó, webhook receives data, ou seja, é quando ele vai ser disparado quando esse webhook receber algum dado. Fabrício, que dado é esse? Pode ser um dado, por exemplo, de uma mensagem vinda do WhatsApp, pode ser uma linha nova, né, do próprio Google Sheet, pode ser um e-mail que você recebeu. Então a gente pode configurar, né, para esse webhook receber esse dado em tempo real. E esse vai ser o disparo para que a gente inicie a nossa automação. Então vou colocar aqui o webhook e repara que eu não tenho mais agora um reloginho, tá? Então o que eu tenho agora é um raio. Então essa é a diferença que eu comentei lá atrás. O reloginho, ele diz respeito a automações que você tem que configurar os intervalos de tempo, tá? Para que ele aconteça baseado numa condicional. E o raio, ele se baseia simplesmente para iniciar quando a pessoa recebe, nesse caso a pessoa é você, né? O gestor de automação, recebe um dado via webhook, tá? Então como é que funciona? Vou mostrar aqui rapidinho e é legal se você entenda. Eu vou configurar um webhook, existem diversas formas de fazer isso. Vou colocar aqui um webhook, vou adicionar, tá? Não preciso fazer nada aqui, é só botar aqui um webhook teste, vou salvar e automaticamente o que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar esse endereço que é onde eu tenho que colocar lá no meu aplicativo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, copiar esse webhook. Vamos fazer um teste aqui só para vocês entenderem como funciona isso em tempo real, tá? Vou vir aqui no meu Postman, que é o software que a gente utiliza para enviar, é como se estivesse simulando, tá, um aplicativo mandando informação, né, via webhook aqui para Make, tá? Então eu já tinha feito o teste aqui, vou colocar o endereço. Esse é o endereço que eu vou utilizar do meu webhook, tá? E vou usar aqui, ó, uma mensagem de texto, que ela está escrito assim, ó, teste, estou enviando uma mensagem em tempo real, tá? Em JSON aqui. Então, o que eu vou fazer? Volto lá na Make, tá? Dou OK aqui, obviamente, tá? E vou rodar a minha automação. Repara que agora, o que significa isso aqui? E é assim que vai funcionar essa automação. O webhook só está esperando o trigger, ou seja, o dado para iniciar uma automação que obviamente vai acontecer daqui para a direita, que não tem nenhum módulo aqui, eu não integrei ele com nada, eu só estou esperando o dado. Então eu vou voltar aqui, ó, e vou enviar. Então estou enviando, repara, resposta 200, então request, ou seja, minha requisição, ela foi realizada com sucesso. Volto lá no webhook, repara, ele já parou de correr porque ele já recebeu o dado. E esse dado aparece para mim como output aqui, ó. Mensagem teste, estou enviando a mensagem em tempo real. Repara que isso foi em milésimos de segundo, então isso acontece normalmente quando nós temos uma função de webhook e principalmente quando nós temos esse raiozinho aqui indicando que os dados serão tratados, né, e automatizados em tempo real. Bem, agora o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou montar um cenário em tempo real,
Tá? Eu já tenho esse cenário montado, ele é bem básico, mas a gente só aprende fazendo e eu quero que você tente replicar isso aí, né, com você, porque a única maneira de aprender é botando a mão na massa, não existe outra maneira, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá no seu Google Drive, tá? E criar uma planilha. Obviamente eu não vou ensinar a fazer isso agora se você ainda não tem noção como faz isso. Aí eu sugiro você de fato procurar na internet como se monta uma planilha, né? Fazer uma pastinha, né? Organizar direitinho. Mas você montar uma planilha tipo essa aqui, ó. Postagem em rede social, já criei ela aqui só para o teste da aula. Onde você vai colocar aqui, ó, uma coluna chamada ideia, tá? Uma coluna chamada Instagram Feed, uma coluna chamada Instagram Reels, LinkedIn e Twitter, né? É o X, tá? Qual a ideia dessa automação que a gente vai criar? Baseado numa ideia que você vai colocar aqui numa linha do Google Sheet, essa automação vai criar postagens automáticas, tá? Dentro de um formato da sua rede social, tá? Para que você possa copiar e colar. Você sabe aquela questão que você tem várias redes sociais e aí você faz uma postagem e você quer, né, vamos dizer assim, quer uma ramificação, você quer postar isso em várias redes sociais ao mesmo tempo? Então, e aí você tem que ficar criando um texto para cada rede social, lembrando que nós sabemos que cada rede social tem uma linguagem diferenciada, você vai colocar tudo isso dentro da automação e vai receber os textos de forma automática. Então vamos lá, como seria isso? Tá, então já criei aqui a minha planilha, vou lá, eu vou até apagar esse módulo aqui. O que a gente vai fazer, eu não vou utilizar aqui nenhum webhook. Inclusive no Google Sheet nós temos aí também uma integração de fazer em tempo real, mas eu não vou utilizar aqui também, que necessitaria colocar um plugin lá dentro, então vai dificultar um pouquinho agora, né, a nossa vida. Aqui não é esse o objetivo, então vou utilizar aqui, ó, esse Watch New Rows, ou seja, ele será disparado quando uma nova linha é adicionada. Então vou clicar aqui, tá? E agora a gente tem que configurar. Uma outra questão também que eu não vou ensinar nesse vídeo, você tem que fazer as conexões, tá? Do Google Sheet, do Gmail ou de qualquer outro aplicativo com a sua conta, tá? E o Make, ele sempre vai pedir para que você faça essas conexões. E cada aplicativo, cada software, ele tem uma peculiaridade. Alguns simplesmente você consegue fazer essa conexão por e-mail, outras você tem que pegar o seu cliente ID, você tem que colocar um token. Então, normalmente, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Quando vocês vão fazer essa integração, tá vendo aqui? Você tem algumas, por exemplo, o Google API aqui, ele pede para você ir lá no console. Confesso que essa parte é uma parte meio chatinha, mas uma vez que você faz essa conexão, ela vai ficar salva, você não vai precisar fazer toda hora, tá? Mas, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, cliente ID, cliente secret, eu preciso criar ou então simplesmente fazer a minha conexão direto com o Google aqui. Então é um pouquinho complicado, mas nada impossível. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer eu fiquei até um pouco assustado, mas sempre tem tudo, a Make explica direitinho, tudo tem que ser feito, mas como não é o objetivo desse vídeo explicar isso agora, eu já tenho a minha conexão pronta aqui, ó, tá vendo? Não preciso adicionar e quando eu faço essa conexão, ela já me dá a possibilidade de eu fazer as minhas conexões com a planilha. Então, ó, eu vou aqui colocar eu vou selecionar aqui o método pela via mesmo, ou seja, eu vou escolher manualmente, né, a minha planilha, vou escolher o meu drive, vou escolher aqui a minha planilha, então eu já sei mais ou menos onde é que ela tá. Deixa eu só, você vai clicando no maisinho, automações, que é o nome da minha pasta aqui, ó, vamos ver se eu acho ela, aqui, ó. Primeira pasta, eu tenho uma pasta chamada aqui planilhas, repara que ela já vai abrindo aqui para gente, planilhas, e lá dentro, se eu não me engano, o nome dessa planilha é postagem em redes sociais. Pronto, já encontrei a minha planilha e automaticamente ela vai me perguntar qual o nome da aba, né, que é o Sheet, já é dicas de postagem. Se você ver aqui, ó, exatamente essa planilha que eu estou integrando aqui. Ele pergunta se eu tenho cabeçalhos. Sim, isso é muito importante, ó, eu tenho cabeçalhos, tá? Porque isso indica a partir de que linha que ela percebe que você está iniciando a entrada de dados, tá? Quantas linhas, né, você quer que ela leia por vez, isso vai indicar quantas vezes ela faz essa leitura. Eu vou colocar uma vez só, tá? E com isso eu já tenho aqui, ó, a minha primeira integração feita. Então ele vai perguntando quando é que eu vou começar a girar essa aqui. Agora eu vou dar um OK, porque eu não vou começar agora necessariamente,
Então, vou botar manual, vou botar all aqui. Pronto. Eu não vou iniciar agora, não. Agora, o que que eu vou fazer, tá? Como o meu objetivo é fazer isso para mais de uma rede social, ou seja, quando esse dado vier, que é a ideia que está vindo aqui da planilha, tá vendo? Eu vou querer gerar uma, duas, três, quatro. Eu nem vou montar todas aqui agora, não, para vocês. Vou fazer só duas aqui, tá? Que seria o Instagram Feed e o Instagram Reels. Eu vou ter que ter duas inteligências trabalhando para mim, tá? Então, para isso, quando esse dado chegar, eu vou ter que usar esse elementozinho aqui, que se chama router, tá? Então, eu vou clicar aqui. O que que ele faz? Ele divide ou distribui a informação. Ou seja, quando o dado chegar aqui, se eu não colocar nenhum critério, eu posso até dizer qual o critério que eu quero baseado no campo aqui, não é o caso, tá? Não vou fazer. Ele vai simplesmente mandar o dado para o módulo que está em cima e para o módulo que está embaixo. Então, esse é o objetivo. E eu posso dividir isso quantas vezes quiser. Quer ver aqui, originalmente, olha quantas vezes eu fiz. Uma, duas, três e quatro. Por quê? Uma inteligência artificial vai gerar um texto para o feed, uma outra para o Reels, uma outra para o LinkedIn e a outra para o Twitter. Então, é dessa maneira que vai funcionar. Então, estou mostrando aqui para vocês do zero, para vocês entenderem que não é complexo, é bem tranquilo fazer e é legal para você testar. Então, como é que começa? Eu tenho a Make vendo lá a nova linha. Esse router, ele divide, joga os dados, né, para dois módulos. Nesse primeiro módulo aqui, eu vou colocar o ChatGPT. Então, vou usar o ChatGPT. E aqui o ChatGPT, mais uma vez, não é uma aula sobre ChatGPT. Eu vou utilizar o Create Completion, ou seja, é onde eu vou desenvolver o meu prompt do zero, dizendo o que eu quero ali para ele, né? Normalmente a gente utiliza esse GPT Models. Vamos utilizar um modelo mais baratinho até o presente momento, que é esse 4o Mini System, né? Que é bem baratinho ali pela utilização de tokens, tá? E agora vamos configurar, tá, esse GPT para que ele possa gerar o output. Fabrício, qual output? Qual o resultado que você quer? Eu quero uma postagem para o feed do Instagram neste formato, baseado no input, que é a ideia que eu vou colocar lá na minha linha do Google Sheet. Entenderam qual a ideia? Só que isso vai ser de forma automática, tá? Então, o que que eu fiz? Eu vou voltar aqui que eu já tenho um pronto, tá? Então, vou clicar aqui, Como é que funciona? Eu vou dar a função para ele, ou seja, eu estou dizendo para a inteligência o que ela quer. Normalmente a gente utiliza a função de system, eu vou copiar aqui, depois eu digo para vocês o que eu fiz. Eu venho aqui e vou colocar a função de system e vou dizer para ele, você é um copywriter, especialista em criar postagens para a rede social. Seus textos devem gerar engajamento e ser específico para a rede social desejada. Nesse caso, o objetivo é a postagem para o feed do Instagram, baseado em uma ideia inicial do usuário. Aí, na ideia inicial do usuário, qual é a ideia inicial do usuário? Eu vou trazer para mim aqui, a ideia, que é exatamente a coluna A. Aqui, tá vendo aqui, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e coluna E. Exatamente o que está aqui na planilha. Então, eu venho aqui novamente e coloco a coluna A. Coloque apenas o texto e nada mais. Não use Markdown, exclua. Vou até botar aqui, entre aspas. Ainda vou botar aqui, para evitar que às vezes o ChatGPT faz isso, ele coloca ali linguagem de Markdown para subtítulo e título, ele acaba saindo e isso você não quer dentro da sua postagem. Acabou aí? Não, vamos continuar configurando. Depois eu vou colocar a função do usuário. O que é o usuário? É o que eu estou esperando de input. Então eu vou botar aqui, user, tá? E aí eu vou colocar o user exatamente, que é a ideia, que é lá. Então, além de eu frisar que a ideia ela vem, né, baseado no que eu vou colocar lá na planilha, eu estou dizendo que esse vai ser o input por onde o ChatGPT fará o desenvolvimento do meu prompt ali, da minha ideia para o feed, tá? Eu poderia inserir ainda um assistant, que é como eu gostaria que esse output, que esse resultado saísse. Sim, eu poderia colocar um exemplo ou dar mais detalhes de como eu gostaria que essa postagem ficasse. Mas isso aqui para mim já está mais do que o suficiente. Vou apagar aqui. Tokens, vou botar 0, vou deixar ele usar a quantidade de tokens que ele deseja. Vou dar o OK. Pronto. Já está configurado aqui. Normalmente a gente vou renomear aqui para não confundir. Vou botar aqui, feed
Instagram. Isso ajuda bastante a gente. Vou dar o OK. Vou fazer tudo de novo? Não, ó. Clico aqui em clonar, ele já vem para cá. Vou apagar esse módulo aqui e automaticamente ele já vai gerar. E aqui agora a gente vai renomear para não confundir a gente e em vez de feed, nós vamos colocar o Reels. Opa, deixa eu novamente fazer aqui que ele saiu. Renomear, a gente vai colocar aqui o Reels. Ok, aí eu vou lá novamente, só copiar e colar para a gente ganhar tempo. Volto aqui, Reels, eu já tenho aqui o meu prompt pronto. Copio e com a mesma ideia, volto lá, clico no módulo do ChatGPT, utilizando o modelo mini, que é o mais baratinho, na função de System, onde eu digo como eu quero que o ChatGPT se comporte. Vou apagar o que estava aqui anteriormente, copio e colo. Repara, você é um copyright especialista em criar postagens para redes sociais, praticamente a mesma coisa, né? Seu texto deve gerar um engajamento e ser específico para a rede social desejada. Até tinha comido aqui uma palavrinha. Neste caso, o objetivo é uma postagem para o Reels do Instagram, baseado numa ideia inicial do usuário. Que ideia é essa? Aqui, ó. Essa aqui. Coloque apenas o texto e nada mais. E mais nada, né? Não use Markdown. Vou até frisar aqui entre parênteses. Na verdade, no ChatGPT, o ideal não é nem usar parênteses, não. É usar essa aspa simples aqui, que é a linguagem do ChatGPT, né? Mas como hoje não é uma aula sobre ChatGPT, então não estou tão preso a isso. Imagine que é um texto para um vídeo que tem no máximo 60 segundos. Beleza. E o usuário já está aqui direitinho, pode ser ele entrando com input de ideia. Pessoal, fechou, não vou fazer para os outros, mas eu só faria o clone e aumentaria o router aqui para dividir essa ideia. Bem, e agora, o que está faltando? Falta a gente adicionar, ou seja, fazer um update da linha para receber exatamente essa postagem para o feed e essa postagem para o Reel baseado no prompt que a gente colocou aqui dentro dos módulos do ChatGPT. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um módulo aqui. Esse módulo, na verdade, tá, vamos iniciar com ele aqui. Ele vai ser um módulo Google Sheets, só que agora eu tenho que fazer um update da linha. Então, venho aqui na linha, ó, update da linha. Beleza? Então, agora vamos configurar. Ele pede novamente para eu encontrar essa planilha. Então, nós vamos encontrar ela aqui. Eu já sei onde ela se encontra. Ela está em automações. Ela está aqui em planilhas, né? É sempre legal você ter isso bem arrumadinho, tá? E ela vai ser aqui a postagem para a rede social. Pronto. Então, já está tudo direitinho. O sheet name é o dicas de postagem. E olha que interessante. Ele me pede o número da linha que eu vou atualizar. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, quando eu clico aqui, a gente começa o que nós chamamos de mapeamento. O que é mapeamento? É quando eu vou olhar para o módulo anterior, que pode ser o módulo logo que vem anterior, que poderia ser o próprio ChatGPT, ou módulos que vem antes mesmo, para que eu possa vincular essa informação ao módulo anterior. Então, no caso aqui, o que eu quero trazer? Eu quero trazer a linha que inicialmente foi vista aqui, ó, por esse primeiro módulo, tá? Então, como é que eu vou saber isso? Isso é uma variável dinâmica, porque nem sempre vai ser a quinta linha, quarta linha ou terceira linha. Isso vai variar. Só que essa variável, ela pode ser mapeada mesmo que seja uma informação dinâmica. E aqui, ó, se chama row number. Então, eu vou lá, clico e já arrasto para cá. Então, já estou mapeando, que quando esse processo acontecer, ele vai mapear. Acabou por aí? Não. Eu tenho que dizer ainda o seguinte, esse feed do Instagram aqui, ele vai atualizar o quê? A coluna B, não é isso? Que é a coluna responsável pelo feed do Instagram. Então, eu vou aqui, ó, onde está feed Instagram, vou clicar e vou mapear pelo resultado desse feed do Instagram. Por isso que é bom você sempre nomear. E aí você nomeando, você sabe de onde você vai puxar. Que às vezes você pode ter vários chat GPTs, eu tenho algumas automações dessa maneira que estão umas linkadas na outra. Então eu clico aqui, ó, feed do Instagram. E aí, obviamente, eu não preciso mapear o Reels aqui dentro. Por quê? Porque eu vou linkar uma nova update row, ou seja, um novo módulo de atualização da linha no chat GPT de baixo. Então aqui eu já posso dar o OK. Vou clonar esse aqui, puxo para baixo.
é uma forma de você otimizar o seu tempo, já vem configurado e a única diferença é que aqui eu não vou usar esse feed. Eu tenho que usar o Instagram Reels desse resultado aqui. Fabrício, mas esse resultado não é daquele módulo ChatGPT de cima? Aí deixa eu explicar uma coisa para vocês. Normalmente, o módulo que está à frente, ele puxa, né, da mesma linha e segmento do módulo anterior. Tá? Isso não é uma regra, mas normalmente é o que acontece. Tá bom? Então, é assim que funciona. Então, agora, a nossa, vamos dizer assim, o nosso cenário bem básico, eu quero que você tente replicar isso aí, ele vai rodar. Tá? Então, eu vou buscar uma nova linha aqui, a gente vai fazer isso na prática. O router, ele vai dividir essa informação para o meu feed, para o meu chat GPT, gerar uma postagem para o feed, que vai atualizar a linha no Google Sheet, e a mesma coisa vai acontecer para o meu Reels no Instagram, que vai atualizar a mesma linha numa coluna diferente. Então vamos para a prática. Volto aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, qual... Vamos ver aqui. Vamos botar assim, ó. Qual o efeito da... Qual... Não, acho que já está até aqui, né? Qual o efeito da automação na produtividade das empresas? Repara aqui, ó, eu estou colocando isso na linha 5, presta atenção, linha 5, tá? Então agora eu tenho uma nova linha, volto aqui, repara que isso não está em tempo real automatizado, eu não estou utilizando um webhook, apesar da gente ter também essa função para o Google Sheet, mas eu não vou utilizar aqui agora, eu vou fazer isso de forma manual, só para a gente testar aqui a automação. Lembrando que eu poderia configurar isso a cada 15 minutos, a cada 15 dias, e a Make vai lá e vai buscar a nova linha. Nesse caso, eu configurei para ela buscar uma linha de cada vez. Fabrício, poderia ser 3, 4 linhas ao mesmo tempo? Sim, ela vai, e toda vez que ela vai buscar essa linha, ela traria 3, 4 linhas, caso existisse ao mesmo tempo por execução. Tá? Então, eu vou clicar aqui, botão direito, escolher aonde eu quero começar. Eu vou colocar aqui manualmente para facilitar a gente. Ó, aqui está exatamente o que eu tinha colocado, qual é o efeito da automação. Na quinta linha, guardem isso. Seleciono, dou OK. Agora eu vou rodar a minha automação. Então, olha só o que está acontecendo. Ele já trouxe para mim aqui, ó, o que eu estou buscando, que é a minha ideia. O router já jogou para cima. Repara, essa lupinha que vocês estão vendo aqui é onde você vê o output, ou seja, o resultado. Tá? Você vê, na verdade, duas coisas, o input e o output, dependendo do módulo que você está utilizando. Então, aqui, ó, no chat GPT eu tenho o input, que foi exatamente a mensagem, tá? O que ele tinha que fazer. E aqui, novamente, ó, qual o efeito da automação das empresas? E aí, baseado no que ele tinha que fazer, que era o input lá para o prompt, e na entrada, ele me dá um output, que é a resposta aqui, ó. Beleza, já está aqui a minha postagem para o meu feed do Instagram, e embaixo a mesma coisa. Ó. Se eu clicar aqui, eu tenho o meu input, que foi o que foi enviado para o módulo do ChatGPT, direitinho, que no primeiro é o prompt, no segundo é o que está vindo lá da planilha, e eu tenho como output, ou seja, como resultado, a minha postagem para o Reels, baseado exatamente no prompt e a atualização na planilha. Vamos ver se atualizou. Se atualizou? Aqui, ó, linha 5, bacana, ó. Já está aqui direitinho. Viu? Eu quero que você tente fazer aí, tá? Não é difícil. Obviamente tem alguns gaps aqui sobre como inserir os módulos, como conectar os módulos, mas não adianta. A gente está aqui exatamente para trazer essa informação, ajudar você, mas eu quero mostrar como é muito tranquilo você gerar uma automação. Você pode fazer isso aqui de forma gratuita. E olha como isso pode te ajudar. O céu é o limite. Quer ver como o céu é o limite? Olha o que eu ainda poderia colocar aqui, ó. Eu poderia inserir aqui um módulo do Instagram. Ó. E aqui nesse módulo do Instagram, eu quero, por exemplo... Deixa eu só voltar aqui. Instagram for Business. Eu quero criar um photo post, ou seja, eu quero criar uma postagem. Ou seja, ele vai postar para mim de forma automática. Né? Aí eu tenho que criar a minha foto URL, eu posso colocar aqui, por exemplo, né, um módulo do Midjourney que eu tenho, eu posso colocar aqui alguma outra postagem e pedir para ele gerar um prompt para gerar a imagem e jogar direto. Então, assim, o céu é o limite.
tá? Então não tem limite para a automação, nem para a sua criatividade baseado na sua necessidade. Então, pessoal, espero. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas ele é um vídeo que traz exatamente a importância de você entender como a Make ela é fácil de se mexer, ela é tranquila, principalmente para iniciantes, mas ao mesmo tempo ela abre a possibilidade e a mente de pessoas que já estão fazendo automação ou desejam se especializar, de ver que essa é uma das ferramentas de menor curva de aprendizagem, pode acreditar, de menor curva de aprendizagem, quando o objetivo é criar automações incríveis, né, em modelos de negócio extraordinário, baseado aqui nessas integrações. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixa aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever, né? O link aqui da Make, aqui embaixo é o meu link de afiliado. Não esqueça de se inscrever por lá, você me ajuda também. E te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.